Ah, estávamos planejados hoje para ser o Samuel falando sobre os anjos, né? Que é dentro do assunto de teologia. Mas, devido a alguns compromissos, ele pediu que eu assumisse. Então, eu estou aqui. E nós estamos chegando, na verdade, ao final já. Estamos chegando ao término do nosso estudo sobre música, louvor e adoração. Então, a gente já está no final já desse estudo que a gente já vem trabalhando já há algum tempo. E nós terminamos, na semana passada, falando sobre a questão do sacrifício de louvor. Nós falamos o que é o sacrifício de louvor. Nós falamos que o sacrifício de louvor é uma oferta, sacrificar é ofertar, é dar a Deus. E nós ouvimos, né, no final, ouvimos testemunhos, né, que nos edificaram, testemunhos que falaram aos nossos corações, como o da Roberta, como, né, de outros comentários que foram feitos acerca do que esse sacrifício de louvor, né? A Roberta falou sobre o problema que ela enfrenta e como ela é grata a Deus por tudo, e a gente entende isso. Outras pessoas também manifestaram a sua ideia sobre o que é o sacrifício de louvor e que a gente possa fazer. Eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre o seguinte: quando a gente pensa em louvor, música, né, e adoração, a gente tem que pensar sempre também na questão da igreja, na questão congregacional, naquilo que acontece no âmbito de reunião como igreja, né? Nós temos falado alguns aspectos sobre isso, e eu gostaria de dizer o seguinte, que há uma grande diferença entre louvar a Deus de forma pessoal, louvar a Deus na minha individualidade, e dirigir um louvor e ministrar um louvor na congregação durante um culto, né? Isso realmente é muito importante a gente ter em mente, porque aquilo que eu faço na minha adoração, no meu louvor, no meu culto, na música que eu entoo a Deus, na minha individualidade, no meu culto pessoal, na minha devocional, seja no meu dia a dia, isso é uma coisa. Mas aquilo que eu vou fazer como ministro de louvor, como aquele que está dirigindo o culto, como aquele que está ministrando, como aquele que está à frente das pessoas na hora do louvor congregacional, na hora em que a igreja se reúne para cantar, para louvar, para adorar, é necessário uma postura, é necessário uma, uma vida de consagração. Nós temos muito batido nessa máquina, né? Nessa tecla, né? É lógico, irmãos, que se alguém sabe cantar e tocar bonito, isso é maravilhoso. Mas isso não quer dizer que necessariamente porque alguém sabe cantar e porque alguém sabe tocar, que essas pessoas estão aptas para estarem à frente da igreja ministrando ou dirigindo um louvor, né? Isso é muito importante a gente entender. É claro que se alguém possui musicalidade, se alguém possui uma voz bonita, essa pessoa, é claro, ela é mais apta para estar à frente da igreja cantando e tocando e ministrando. Isso é ótimo. Mas tudo isso só vai ter valor se for acompanhado de vida, se for acompanhado de unção, se for acompanhado de entrega, de realmente consagração ao Senhor. E essa é uma das coisas que a gente mais tem sentido falta. Essa semana mesmo, passada, eu estava conversando com Lúcia Taquei. A gente estava conversando, né, sobre o estudo de louvor, e ela falando algumas coisas, e ela falando alguns pontos que ela tem aprendido, algumas dúvidas que ela tem, algumas coisas que ela quis compartilhar. E uma das coisas que ela falou é o seguinte, é que quando alguém canta na igreja, quando alguém ministra na igreja, quando alguém está à frente do louvor e da adoração na igreja, e essa pessoa tem unção, isso notoriamente é sentido na igreja. Isso notoriamente é alcançado pela igreja. E entendam, essa unção, às vezes, ela vai se refletir no ministério da pessoa. O que eu quero dizer com isso? Veja bem,
o fato de eu ser um crente, de eu ter uma vida consagrada a Deus, de eu louvar ao Senhor e tal, e tudo bem, isso não quer dizer que na hora que eu estou cantando, na hora que eu estou ministrando, essa unção ela vai se manifestar. Por quê? Porque existe também um ministério pessoal da pessoa. Existe um ministério chamado que cada um de nós temos para exercer funções diferentes dentro do corpo, né? Por exemplo, Elcio, vamos falar de mim. Eu sou o pastor da igreja, eu prego. Eu canto. Eu ajudo com as crianças, ajudo com as crianças. Eu faço outra coisa, faço outra coisa. Mas isso não quer dizer que eu tenha um chamado para todas essas áreas. Isso quer dizer que eu estou disposto a servir, mas aquilo que Deus me chamou a fazer, aquilo que Deus me deu como ministério, é um ministério pastoral. Então, eu faço, mas não é o meu dom, não é o meu ministério. A gente tem que entender isso, sabe? A gente tem que se dispor. É claro que Deus vai nos usar à medida que a gente se dispõe, à medida que a gente se coloca na presença dele. Mas alguém que tem um ministério voltado para aquilo, isso vai ser diferente, porque essa pessoa ela vai fazer de uma maneira diferente. E a gente sente isso. A gente sente que aquela pessoa ela foi levada a isso. Ou seja, alguém que está ministrando, dirigindo o louvor, ela tem que ser alguém que, com sua vida, ela inspire também as pessoas a louvar. Olha só, nós temos falado uma coisa que o culto independe de quem está lá na frente, isso é uma verdade. Por quê? Porque o culto é pessoal. Sou eu quem vou à igreja para dar a Deus o meu culto. Sou eu quem vou à igreja para adorar ao Senhor, porque eu sou um adorador. Mas é óbvio que se alguém lá na frente tem esse ministério, tem esse dom, e canta, e ministra, e fala com unção, isso nos guia, isso nos leva, isso nos atinge, e nos leva, então, a um patamar de mais facilidade, de mais liberdade para cantarmos, para louvarmos, para adorarmos através do cântico. Por que eu tenho sempre usado esse termo, adorarmos através do cântico? Porque eu tenho falado desde o começo que a música ela não é adoração em si. A música é uma das formas que nós adoramos. Então, eu adoro ao Senhor trabalhando, eu adoro ao Senhor orando, eu adoro ao Senhor servindo, eu adoro ao Senhor limpando, eu adoro ao Senhor pregando, eu adoro ao Senhor cantando. Nós adoramos ao Senhor no nosso dia a dia, em tudo que fazemos. O fato de cantarmos é o quê? É uma forma de adoração, né? É uma forma de ministrarmos adoração ao Senhor através da música. Tenho falado muito sobre isso, eu espero que isso tenha ficado guardado em nossos corações, para tirarmos, né, essa ideia, isso que nos é incutido hoje, que adoração é cantar. Adoração não é cantar. Cantar é uma das facetas da adoração. É um dos meios que temos de adorar. Tá certo? Então, nós devemos ter isso. Então, olha só, é claro, irmãos, que o mínimo que a gente pede de alguém que vai estar à frente dirigindo o louvor é, primeiro, que ele tenha alguma afinação, né? Porque realmente pessoa desafinada aí arrebenta com a gente. Então, que ele tenha o mínimo de afinação, que ele tenha uma dicção que consiga falar e ser entendido, né? E, principalmente, se ele tem esse dom, que ele, ao falar, ao ministrar, ao cantar, ele envolva a igreja como um todo. Hoje, nós temos visto uma coisa muito séria acontecido em muitos ministérios de louvor, onde, às vezes, o louvor e o ministro de louvor, aquele que está ministrando louvor, ele fala tanto, tanto, que ele prega. Então, ele não é um ministro de louvor, ele é um pregador. Sabe? Aquele que ministra louvor tem que cantar. Não que ele não possa testemunhar, não que ele não possa falar alguma coisa, não que ele não possa dizer alguma coisa. Não, ele tem que ministrar aquilo que está no coração dele. Mas não algo que se torne enfadonho, não algo que se torne
longo, não algo que se torne um sermão. Por quê? Porque geralmente depois do louvor vai vir o pregador. E aí, amados, muitas vezes a gente ouve 2, 3 sermões. Por quê? Porque aquele que está cantando falou tanto, já quase fez apelo. Então, essa é uma questão de sensibilidade e saber o seu lugar, o seu momento e aquilo que você está fazendo dentro também da ordem de culto. E uma das coisas que atrapalha muito, amados, às vezes, nessa ministração do louvor congregacional, ministração do louvor na igreja, é exatamente alguns pontos que eu quero tratar aqui com vocês. Um deles é a falta de preparo espiritual dos músicos, dos vocalistas e dos dirigentes. Vocalistas que eu falo aqui são aqueles backs, aqueles que estão ali. Outro dia, a gente estava brincando, é claro, porque eu sei que os irmãos que estavam tocando no aniversário da igreja, eles eram crentes. Mas aí, quando eu estava falando sobre o culto, eu falei assim, olha, vocês vão sentar aqui na frente, tá? Aí eu brinquei com eles, falei assim, porque música é o seguinte, o músico termina de tocar, vai lá para trás, e de repente, às vezes, quando você procura um músico, ele até sumiu da igreja. Você nem viu, ele está em outro departamento, em outro lugar, né? E você tem que sair atrás se você quiser tocar de novo uma música. Mas uma coisa que a gente vê muito é uma falta de preparo espiritual por parte dos músicos. Em que sentido? Porque ele tem que saber tocar, ele tem que saber tocar. E muitas vezes o principal foco dele é a técnica, são os acordes, é a musicalidade. Mas ele esquece de que ele tem que se envolver e ele tem que ter vida com Deus. Os instrumentos que eles tocam têm que ser uma extensão da sua vida, da sua adoração, do seu serviço ao Senhor. Então, é necessário que eles tenham vida com Deus. Sabe, outro dia eu estava também falando sobre a questão de letra e música, e um dos músicos da igreja perguntou, o Edson perguntou assim, pastor, até onde, então, só a melodia seria adoração? Só a música tocada, isso é adoração? É claro que é. É claro que é. O Mário até lembrou a gente, de uma forma muito boa, quando a gente estava falando aqui sobre Davi e Saul, que Davi ele tangia a harpa, ele apenas tocava a harpa, e os espíritos malignos que estavam atormentando Saul, eles iam embora. Sem melodia, sem voz, sem letra, apenas pelo som. E eu lembrei, quando o Mário estava falando sobre isso, ele falou aquele dia isso, depois eu fiquei lembrando de uma coisa. Tem um baixista chamado Abraham Laboriel, né? E eu lembro de uma das apresentações que ele faz naquele grupo, é um grupo antigo, Rosana Music, onde tinha Ronquinoli, realmente um grupo fabuloso. E eu lembro até hoje de uma música que começa ele solando no baixo. Ele faz um solo no baixo. E quando ele faz esse solo no baixo, eu lembro que quando eu ouvi ele solando, apenas solando no baixo, eu comecei a chorar. Até hoje, quando eu ouço esse solo, eu fico assim. Sabe por quê? Porque não precisava de letra, não precisava de nada. Simplesmente a forma e a graça e a unção com que ele tocou aquele instrumento, você sentia a unção do Senhor, a graça do Senhor. Então, irmãos, isso é muito importante por parte dos músicos. Agora, os vocalistas, os backs, aqueles que estão lá na frente ajudando a cantar, estes também têm que ter vida com Deus. O dirigente tem que ter vida com Deus. A gente tem que ter preparo espiritual, preparo para levar as pessoas a entenderem, a perceberem, a verem que Deus é Senhor das nossas vidas. Sabe, não é só chegar lá na frente e fazer. Não é só chegar lá porque você conhece as músicas. Não é só chegar lá porque você sabe, é um pouco afinado e sabe tocar. Não! Esse é o principal problema, é fazermos no automático. Né? Eu estou falando aqui da música, mas isso acontece com pregador, isso acontece com professor de escola dominical, isso acontece com todas as áreas que a gente atua na igreja.
Às vezes a gente liga o piloto automático e vai fazendo no automático. Só que não pode ser assim. Tem que ter graça, irmãos, tem que ter oração, tem que ter busca, tem que ter consagração. Quantos de nós oramos antes pelo louvor da igreja? Não é orar lá na hora, mas é orar durante a semana. Nós que estamos envolvidos na ministração, em dirigir o louvor, quantos de nós estamos buscando isso? Aí eu vou fazer uma pergunta até mais forte. Quantos de nós, na igreja, oramos pedindo que o louvor seja abençoado? Oramos pedindo que a palavra seja abençoada. Nós, às vezes, nem nos lembramos de orar pelo culto. Não é verdade? A gente, como igreja, a gente vai para o culto. A gente quer que o culto seja abençoado, a gente quer que o louvor seja bom, a gente quer que a pregação toque, mas a gente não ora por isso no nosso dia a dia. A gente não lembra de consagrar o momento da reunião, o momento em que nós nos congregamos como igreja, de consagrar este momento ao Senhor também. Isso é muito importante. Outra coisa que atrapalha muito são alguns hinos, porque tanto a letra, às vezes, como a melodia, são inadequados para aquilo que está sendo feito. São inadequados para a adoração. Irmãos, às vezes as pessoas hoje correm muito atrás de melodias bonitas. Sabe? A melodia é tão linda, a melodia toca. Quando você vai ver letras vazias, letras vazias, letras que não inspiram, letras que não glorificam ao Senhor, letras que não trazem mensagem de adoração nenhuma. São apenas letras vazias, sabe? E ele vem saltando pelo monte, e nos seus olhos há fogo. Sabe, tem essa música que eu acho uma das letras assim, eu chamo de música para pular. Música para pular, é de verdade. Porque, né, fala, e ele vem saltando pelos montes, e os seus cabelos são brancos como a neve, e nos seus olhos há fogo. Aí depois canta assim: incendeia, Senhor, a sua igreja, incendeia, Senhor, a tua noiva, e põe fogo. E quando canta essa parte, o pessoal pula, e às vezes muitos dirigentes falam: tira o pé do chão! E todo mundo tira o pé do chão e canta. É uma letra, desculpa, uma letra vazia. Uma letra que não tem nada, que não, sabe? E o pessoal canta até teologicamente errado, porque quando a Bíblia fala em Apocalipse que nos olhos do Senhor há fogo, isso é juízo. Isso não é batismo com o Espírito Santo, não é fogo do Espírito, não. É juízo sobre a maldade do homem, sobre a impiedade do homem. Ou seja, as pessoas cantam letras vazias simplesmente por causa das melodias, simplesmente por causa dos ritmos. Às vezes, um ritmo muito alegre, um ritmo muito para cima, mas onde a letra não traz nada, nada de edificante, nada que fale ao coração. Ou não apenas um ritmo agitado, animado, mas às vezes uma música lenta, aquilo que a gente chama de música de adoração, de contemplação. A melodia é linda, mas a letra é vazia. A letra é vazia. E, às vezes, também, irmãos, até a melodia também é fraca, né? Até a melodiazinha, ela deixa a desejar. E o interessante, irmãos, é o seguinte, é que nós devemos entender que nem toda música, nem toda letra foi feita para ser cantada congregacionalmente. Nem toda música é para ser cantada por todos, né? Existem músicas, existem cânticos que são cânticos congregacionais, sabe? Aquelas músicas em que nós devemos cantar como um todo. Outras são músicas que você vai apresentar como solo, como uma apresentação especial, uma apresentação especial, né? Então, existem muitas letras que a gente quer cantar na igreja, só que não são igrejas, não são cânticos de igreja. Tem uma música que, na nossa igreja lá no Brasil, eu já cantei muito, depois a gente foi aprendendo e a gente foi mudando. Por exemplo, era uma música que diz assim: procurei por ti e não encontrei,
procurei nos bares e nos vícios não achei. Aí, essa música a gente cantava no meio da congregação. A letra dela é linda. Só que, na verdade, a letra dela fala de um testemunho pessoal, de alguém que procurou o Senhor nos vícios, nas orgias, nas drogas, na bebida, e não achou. E aí ele fala que ele só achou Jesus, que ele só achou a paz, só achou a verdade em Cristo. Então, é interessante nós termos, eu estou dando só um exemplo, de que existem, às vezes, letras, existem canções que nós não devemos cantar congregacionalmente. Por quê? Porque não são letras que levam à adoração, são letras que falam de um testemunho pessoal, de algo que alguém experimentou, alcançou na sua vida pessoal. Então, nós devemos ter muito cuidado com isso, né? Outra coisa que atrapalha muito é o seguinte, é que, às vezes, na hora de cantar, escolhem-se tantas músicas que a melodia e o cântico são extremamente complicados para a congregação. As pessoas se perdem, as pessoas vão se perder nesses termos, porque são os ritmos tão difíceis para os pobres mortais acompanharem, que fica complicado. Então, as pessoas têm que entender que existe a melodia, aquilo que é simples, aquilo que é fácil, aquilo que se torna congregacional. Outra coisa importante, é claro, agora falando aqui de uma parte técnica muito importante, é o seguinte: nós sabemos que o que pode atrapalhar também muito o louvor, a adoração e tudo, é a questão técnica, a questão de aparelhagem, som alto, instrumento desafinado, microfone fazendo microfonia, né? Ou seja, ruídos mil. Isso não tem como. Não tem como as pessoas cantarem, não tem como ouvir alguma coisa boa e agradável com aparelhagem que não funciona direito. Por isso, a gente também tem que ter cuidado com essas coisas. Então, tudo isso está envolvido no ministrar, tudo isso está envolvido naquilo que nós falamos, está envolvido com o dirigir o louvor, o cuidado, o acerto, o preparo, para que essas coisas funcionem bem dentro da adoração, dentro daquilo que prestamos ao Senhor. E nunca esquecer de uma coisa, amados, que o mais importante em nossas canções são as letras. As letras que nós estamos cantando. Hoje, infelizmente, lamentavelmente, muitas vezes só escolhemos músicas pelo ritmo e nos esquecemos, então, da letra. E não podemos nos esquecer disso. Por quê? Porque nós temos que cantar aquilo que a Bíblia diz que é importante. Nós temos que louvar aquilo que a Bíblia mostra que é importante. E o tema central das Escrituras é Jesus e o seu sacrifício na cruz. João 5,39 e verso 46 diz assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E aí o verso 46 diz: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Lucas 24, 27 diz assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E Lucas 24, 44 diz: e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês? Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Irmãos, o tema central do nosso louvor, o tema central da nossa mensagem, o tema central do nosso culto tem que ser Jesus Cristo. Tem que ser Jesus Cristo. Então, irmãos, existem hoje inúmeros desvios nesse sentido. Existem músicas que falam tanta coisa, mas não exaltam quem é Cristo, não exaltam quem é Deus. Existem letras que falam tantas coisas, mas não é adoração ao Senhor. E nós precisamos, amados, nós precisamos, ao louvarmos ao Senhor, ao cantarmos, nós precisamos ter teor bíblico, nós precisamos ter fundamento bíblico, nós precisamos ter
base bíblica naquilo que cantamos. Então, irmãos, a música é importante? É. A música mexe com as nossas emoções? Mexe. Mas a letra é quem permanece. É a letra que nós guardamos em nosso coração, é a letra que vai fazer e que vai nos ensinar, sabe? Tanto que tem alguns pastores e algumas pessoas que exatamente dizem isso, que a hora em que o crente mais mente é quando ele canta. Por quê? Porque ele canta uma letra que ele não vive. Ele fala alguma coisa para Deus que ele não pratica. Então, nós devemos ter este cuidado e nós devemos realmente firmar, estarmos atentos ao que estamos cantando e o que estamos cantando. Agora eu quero falar sobre um assunto, eu quero falar sobre isso porque eu acho que é um assunto importante. Lá em Ezequiel 28, de 11 a 14, diz assim, Ezequiel 28, de 11 a 14. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-te, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, cobriastes de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei como querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas. Esse texto de Ezequiel 28, 11 a 14, é tido entre os teólogos, é tido biblicamente como a origem e a criação de Lúcifer, o anjo de luz, que depois se tornou quem? Satanás. Aqui fala sobre a criação desse anjo e fala que as pedras preciosas foram criadas quando ele foi criado, que ele era lindo, que ele era belo, que ele era perfeito, que ele estava no Éden, que ele era o querubim da guarda. Mas a Bíblia fala mais. A Bíblia fala que tambores e pífaros, instrumentos musicais, foram criados no dia em que ele foi criado. Em todos aqueles que mexem, estudam teologia, chegam a uma conclusão que Lúcifer, ele era músico. Lúcifer, ele era músico. Ou seja, ele era alguém que estava envolvido com a musicalidade. Os instrumentos foram criados quando ele foi criado. Está aqui em Ezequiel, capítulo 28, 11 a 14. E aí, o que eu quero dizer com isso? Como que a música pode ser usada para o mal, como que a música pode ser usada para levar e para passar uma mensagem e para levar pessoas a um posicionamento, a uma condição, a um estado mental, né? A um comportamento moral deturpado. Por quê? Porque as pessoas se deixam envolver com isso tudo. E nós devemos, então, ter cuidado com música. Nós devemos estar atentos à música. Mas aí entra uma pergunta. Nós podemos ouvir música do mundo? Um dia vieram me perguntar isso. Pastor, a gente pode ouvir música do mundo? Aí eu falei, eu espero que sim, né? Porque toda música que eu ouço, eu espero que seja desse mundo, né? Se não, como é que eu vou fazer? Eu não estou em outro mundo, eu estou nesse, então eu espero ouvir música do mundo. E as pessoas colocam música do mundo quando falam de música não sacra ou música secular, né? Existe uma diferença entre música sacra. O que é música sacra? Música sacra é aquela música consagrada ao Senhor, aquela música que é feita para ser louvor ao Senhor, e aquela que não é música sacra. E a gente ouve muita gente falando assim, a gente não pode ouvir música nenhuma que não seja a não ser louvores a Deus. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre isso, porque muita gente veio perguntar. Pastor, a gente pode ouvir música que não seja sacra? A gente não pode ouvir música secular? Eu falo, pode sim. Claro que pode.
Vocês acham que toda música que tocava em Israel era salmos? Os salmos eram cantados no templo. Mas você acha que nas festas de casamento se cantava salmos ou se cantava música também falando de amor, de alegria, de contentamento? Porque, sabe por que eu estou falando de Israel? Porque há uma coisa que tudo que acontece, toda música judaica, seja ela quando vem com aquele ritmozinho, né? O pessoal já fala, é espiritual. Não, é um ritmo, gente. Aquela letra ali pode ser uma letra totalmente deturpada, né? E está num ritmo judaico. Como pode qualquer música, uma letra ser ruim e um ritmo bonito, ou um ritmo tradicional? Isso não existe. Como a gente pode cantar em ritmo de samba uma música espiritual? A gente mesmo canta de vez em quando no aniversário da nossa igreja, em alguns momentos na nossa igreja. Só o poder de Deus pode mudar. É um samba. A letra é que faz a diferença na melodia. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, irmãos, eu tenho uma resposta sempre que eu gosto de dar para as pessoas sobre isso. Existe sabedoria também fora da igreja. Existe conhecimento também fora da igreja. Israel era o povo sacerdotal. Eles tinham a missão, eles tinham a, a mensagem de salvação para o mundo, mas eles não detinham toda a sabedoria do mundo. Os egípcios eram mais evoluídos com eles na engenharia, os persas na medicina, os romanos na questão de leis. Os romanos já tinham, naquele tempo, arqueodutos, esgotos em Roma. Eles eram muito mais evoluídos em algumas coisas do que os judeus, que tinham o quê? A palavra de Deus. O fato de nós, como igreja, irmãos, termos a palavra de Deus, a mensagem do evangelho, isso não quer dizer que nós detemos toda a sabedoria do mundo. Deus deu sabedoria aos homens. Existe sabedoria também fora da igreja. Porque a questão toda que eu falo é o seguinte: se nós formos parar para pensarmos que nós só podemos ouvir músicas sacras, então eu vou falar, nós só podemos ler a Bíblia e nem um livro fora dele. Nós não podemos ouvir outra pessoa falando qualquer coisa que não for só sobre Jesus e sobre Deus, porque tudo que fala fora não é bíblico. Porque a gente não pode se restringir apenas à música. As pessoas têm uma mania de falar de música, né? Eu pergunto uma coisa, uma vez uma pessoa veio falar assim, pastor, eu não ouço música porque música tem que ser só música cristã, porque toda música que não é cristã é do diabo. Eu falo, peraí, não vamos por aí não. Então, a minha pergunta que eu faço é o seguinte, você assiste filme? Aí ele falou, assisto. Eu falei, os filmes são feitos aonde? Ele em Hollywood. Eu falei, oh, que maravilha. E Hollywood é de Deus. Hollywood é de Deus. Aí eu falei assim, você já percebeu que em todo filme tem uma trilha sonora? A música está lá. Né? Eu não ouço música, mas eu assisto o filme e fico ouvindo música o tempo inteiro. Sabe, são umas ideias que não estão corretas. Queridos, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, a Bíblia fala em Salmos, diz o seguinte, olha, não sejais como a mula ou como um cavalo, que sem cabrestos não são dominados. A Bíblia fala, sobre a minha vista te darei conselho. Sobre a minha vista te darei conselho. Você não deve ser como a mula e o cavalo, que sem cabresto és dominado. A Bíblia diz que nós devemos ter sabedoria para sabermos ver e escolher o que vamos ouvir, o que vamos ver. Paulo, ele fala assim, ouça tudo, veja tudo, leia tudo, retenha o que é bom, o que não é bom, joga fora. Retenha o que é bom, o que não é bom, joga fora. O que nós temos que ter é discernimento, sabedoria, maturidade, para saber o que eu vou ouvir. Se você está ouvindo letras que não edificam, coisas sensuais, coisas profanas, não ouça, não ouça, não é isso que vai te fazer bem. Agora, dizer que qualquer música, que qualquer letra de uma canção, porque ela não fala de Deus, ela não pode ser escutada, é um problema. Sabe por quê? Porque
Você toma sorvete? Quem gosta de sorvete? Ai, a maioria fala, eu gosto. Aí, deixa eu perguntar, você, quando você vai tomar sorvete, você escolhe o pior sorvete, o gosto que você não gosta de ouvir, o que você gosta de comer? Por exemplo, tem lá, eu gosto de fruta, né? Coco, essa coisa toda. Aí eu vou exatamente naquele que eu não gosto de escolher? Não, eu escolho aquilo que vai satisfazer a minha alma. Eu escolho aquilo que eu gosto, que me dá prazer. Então, irmãos, nós temos necessidade também de alimentar a nossa alma. A poesia, a música, a beleza da vida alimenta a nossa alma. Nós temos essa necessidade também. Nós não temos que simplesmente, não, é bonito, mas eu não posso. Não, irmãos, saiba discernir. Olhe a letra, olhe quem está cantando, olha como está sendo, olha, veja tudo isso e discirna aquilo que você pode ouvir e o que você não pode ouvir. Outro dia eu estava falando para um culto de mulheres, pelo Zoom, e eu falei sobre a diferença da exaltação da mulher na década de 20 e hoje. Na década de 20 tem uma música que diz assim, olha a letra da música, mais ou menos assim: Tu és divina e graciosa, estátua majestosa, por Deus emoldurada. Olha que coisa linda. Se você vê essa letra, ela não repete uma frase. Ela não repete uma frase, é linda. É uma letra que fala sobre alguém falando, fazendo uma declaração de amor à mulher. E ele fala, tu és divina e graciosa, estátua majestosa, por Deus, estruturado, moldurado. Sabe? É linda a letra. Aí eu falo, a diferença de hoje é que quando você vai ouvir uma música, diz assim, igual a gente ouve, só as cachorras, só as cachorras, uh, uh, uh. Olha a diferença de uma. Tu és divina e graciosa, só as cachorras. Gente, não dá para você comparar uma letra, uma música com a outra. Sabe? Então, o que nós temos que ter é discernimento para entender o seguinte: o diabo usa a música? Usa. Ele vai usar a música? Vai. Só que eu vou mais longe, irmãos. Não é só a música do mundo, a música do mundo, a música que não é sacra que ele usa. Muitas vezes ele usa a música sacra também. Teve uma pessoa que um dia falou o seguinte, olha, nós podemos apreciar um concerto secular, nós podemos olhar e aproveitar aquilo que é belo e aquilo que é sonoro e aquilo que é perfeitamente ilícito. Aí ele fala, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, nós temos que ser muito críticos e mais analíticos ainda é quando nós ouvimos uma música evangélica, uma música sacra. Porque aquela música foi feita para adorar a Deus. Então, a letra dela tem que ser uma letra de adoração. Estão entendendo o que eu quero dizer? Isso foi um crítico, um homem que fez esse comentário. E eu achei muito interessante. Não é que nós simplesmente não devamos analisar tudo, devemos analisar tudo. Mas a música que a gente mais tem que prestar atenção é a música que a gente está adorando ao Senhor, porque é essa música que eu estou prestando culto. A outra eu tenho que prestar atenção, por quê? Porque eu não quero deixar que entre na minha mente, que eu não quero que entre no meu coração aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não traz algo bom para a minha vida, para o meu coração. Então, sobre essa questão de ouvir música evangélica, música sacra ou não, eu vou falar, isso é uma questão pessoal, isso é uma questão de zelo. Se você fala assim, eu não posso ouvir, então não ouça. Então não ouça. Se você acha que não tem condição de ouvir uma música que não seja sacra, sem sentir-se influenciado por ela, não ouça. Não ouça. Mas, por favor, não critique aquele que tem a liberdade de ouvir e que se acha apto para fazê-lo. Amém? Então, eu queria parar por aqui com essa palavra para que a gente possa estar abrindo os microfones. Já tem uma mãozinha levantada ali. Então, vamos lá. Pode falar, Iracema. Eu estava ouvindo recentemente justamente um sermão a respeito
do louvor, né? De um site que se chama Pensamento Cristão. Então, ele coloca as músicas e vai acompanhando a letra parte por parte, para mostrar aonde que não está sendo um exemplo cristão. Então, ele pega esses cantores famosos do Brasil e vai mostrando as músicas, né? E uma música é uma coisa tão sutil que, se a gente não tiver um estudo, como o que você está dando agora, a gente não consegue prestar atenção, né? Por exemplo, ele me pegou, eu não vi assim coisa muito errada com a música, né? Aí ele falou, gente, a música é um louvor, é uma adoração a Deus. O que é que ela está falando aí na música? A respeito dela, dos sentimentos dela, de como ela se sente, ela de novo, ela, mais ela. Aonde que está a adoração a Deus? Aí ele vai acompanhando, sabe, os pedaços da música onde isso aparece. Eu digo, caramba, como é fácil. Por isso que você falou assim, a gente tem que prestar mais atenção na música cristã, e realmente isso é bem correto, porque as outras estão na cara. Essas estão disfarçadas. Exatamente. Se você não estiver atento, você engole, você não percebe. Isso que você está falando, Iracema, é uma das maiores realidades que a gente vê hoje. É o que eu falo. Eu não vou falar uma porcentagem, mas eu acho que mais de 80%, 90% das músicas que a gente canta, elas são mais músicas de autoajuda, que falam da gente, dos nossos sentimentos, das nossas necessidades pessoais, do que exaltam a Deus, do que colocam Deus no trono e adoram a Deus por ele ser quem é. Por ele ser quem é. Sabe? Que falam da cruz, que falam da libertação, que falam da salvação, que falam do amor, que falam... Sabe? Não, é sempre eu tenho necessidade de ser curado. Sabe essa coisa de cura interior? Eu preciso ser curado através da música. E ele fala assim, gente, é para você, através da música, falar de quem Deus é. Né? Como aquelas músicas antigas, né? Que tem o cara lá do barco escravo, que ele foi salvo, estava na escuridão e viu. Então, ele está na música falando da graça de Deus, da misericórdia de Deus, né? E convidando as pessoas a aceitarem a Deus. E não falando da própria dele mesmo, do sentimento. Né? No caso, um sentimento que pode ser bem passageiro. Está sentindo aquilo agora, no ano que vem não está mais. Então, por exemplo, é o que eu falo. Uma música dessa, igual você está falando, essa música que fala da minha necessidade, do meu problema, daquilo que eu estou experimentando, isso é errado? Não. Eu posso apresentá-la como uma forma especial, como algo que eu estou vivendo, algo que eu experimentei e estou passando para as pessoas. Vamos botar assim, né? Uma experiência, como aquela música que eu falei. Sim, como um caso de testemunho. Exato. Agora, não falar que essa é uma música de adoração ao Senhor, que é uma música, é uma forma de você testemunhar, como essa que eu falei, né? Procurei por ti e não encontrei, procurei nos bares e nos vícios não achei. Deixa eu te falar, Iracema, você já foi para bares e vícios procurar alguma coisa? Não é a sua experiência, não é? Aí, não é a experiência de muitos. Aí eu penso assim, por exemplo, a minha filha, né? A gente cantando na igreja, minha filha com 15 anos. Procurei por ti e não encontrei. Procurei nos bares. Aí eu olho para minha filha, ela cantando isso. E nos vícios não achei. Peraí, que é isso? Onde é que não vou por onde você anda? Por onde você anda? Está entendendo o que eu quero dizer? Agora, uma pessoa que cante isso, porque ela vivenciou isso, porque ela experimentou isso, porque Deus falou ao coração dela naquele momento e ela encontrou Jesus como Salvador. Amém. É uma letra bonita? Mas o quê? Para uma coisa específica e não para uma adoração congregacional. Não é. E aí eu vou... E esse lado.
mais ainda, a gente tem que ter cuidado com as letras que a gente canta, que, na verdade, são letras vazias e muito perigosas. E, olha, eu sempre digo uma coisa, eu tinha um pastor que ele sempre, amigo, que ele sempre falava o seguinte: qual é a pior mentira? Qual é a pior mentira? E eu sempre achei o máximo a definição que ele dava da pior mentira. E ele falava: a pior mentira é aquela que contém a maior dose de verdade. A pior mentira não é aquela que eu começo a falar assim: e olha, fui pescar e eu não tinha nem isca. Peguei o chumbo, amarrei na linha e joguei. Bateu lá na água e o peixe boiou, porque acertei a cabeça do peixe com o chumbo que eu joguei. Quando eu começo a contar uma história dessa, vocês já vão falar assim: eita, pastorzinho mentiroso, hein? Agora, se eu conto uma história, sabe, toda, e vou detalhando, vou contando verdade, 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 e lá no final eu coloco apenas uma pequena mentira, essa verdade toda, ela perde o sentido por causa daquela pequena mentira. Então, a pior mentira não é aquela que é mentira desde o começo. A pior mentira é aquela que contém a maior dose de verdade. E eu falo isso, sabe, Iracema, pensando nas músicas. Às vezes, nas letras que nós cantamos dentro da igreja, elas têm muita verdade. Muita! Mas aí, às vezes, vem, como você falou, uma coisa sutil, uma pequena mentira. E inviabiliza toda aquela verdade. E a gente engole. Então, isso é muito perigoso. Fala, Salomão. Beleza, Iracema? Pode Sim, falar. Abre o obrigada. microfone Era aí. só um comentário. Beleza. Estou ouvindo, não. Pode falar. Agora tá me ouvindo? Isso. Certinho. Tudo bem, a gente falou de várias questões, mas eu queria acrescentar um ponto. E quando você gosta de um certo estilo? Por exemplo, tem várias pessoas que atualmente que gostam da famosa sofrência, né, que tem no Brasil, que é famosa. E como deixar de gostar de uma coisa que não nos faz mal, mas não é correto ao mesmo tempo de se ouvir, sabe? Aí é que tá. Veja bem, você gostar de um estilo, olha, ritmo, estilo, essas coisas todas, isso para mim não tem valor nenhum. Isso para mim não muda nada. O que você tem que analisar é aquilo que você está ouvindo em termos de letra. Em termos de letra. Então, por exemplo, se aquilo que eu estou ouvindo não me faz bem, então eu não devo ouvir. Porque a Bíblia fala: tudo que é bom, tudo que é agradável, se algum louvor há, se alguma virtude existe, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, quando você fala assim, então eu só tenho que ouvir... Não. Se algum louvor há, se alguma virtude traz... Por exemplo, quando eu leio um livro que não é evangélico, mas ele é uma poesia, ele é um conhecimento, isso me traz virtude. Ele me traz alguma coisa de positiva. Não é só porque não está na Bíblia que não me traz algo positivo. Por exemplo, isso é tão sério que na Bíblia nós temos citações de poetas pagãos. Paulo, quando fala no Areópago, ele cita os poetas pagãos. Não é isso que diz que Deus derrama bênção sobre os maus? Ele está citando um poeta pagão na Bíblia. Por quê? Porque ele conhecia isso, ele sabia isso. Ele pegou algo que era bom e trouxe. Nem tudo aquilo que alguém que está falando fora mesmo do círculo evangélico seja ruim. Tem pensamentos bons, tem ideias boas. Agora, como você falou, como se livrar de uma coisa que a gente gosta e não é bom? Aí é uma questão de disciplina. Sabe, Salomão? A gente tem que vigiar. A gente tem que saber cortar aquilo que não nos faz bem. Então, por exemplo, eu já vi muita gente que gosta muito de algumas letras, assim, sabe, bem pesadas. Então, você tem que saber fugir disso. Você tem que saber fugir disso. Não é uma questão do ritmo. Por exemplo,
Ritmo é forró, é samba, é rap, é bossa nova, tudo isso são ritmos, ritmos. Agora, as letras que estão dentro desses ritmos é que eu tenho que ter cuidado. É aquilo que eu estou ouvindo e alimentando o meu coração daquilo. Então, nesse sentido, é que a gente tem que ter cuidado. E como fazer isso? Vigiando, estando atento. Por isso que eu falei que é uma questão de discernimento. Cada um tem que saber o que tem que fazer. Não é um pastor, não é uma igreja que tem que dizer ouça isso, ouça aquilo outro. Cada um de nós somos livres para ouvir o que quisermos, sabendo que aquilo que estamos ouvindo vai influenciar e vai alterar aquilo que nós estamos vivendo e fazendo. Ok? Outra mãozinha de novo. Fala, Iracema. Beleza, Salomão? O Salomão falando aí, eu acabei de me lembrar, eu estava cantando no carro, né? Voltando para casa, aí de repente, mas por que eu estou cantando esta música porcaria? Sabe aquelas músicas da Jovem Guarda, Gal Costa e tal? Essa turma toda, quando não está falando de candomblé, macumba e essas coisas, na música, eles estão falando assim de amor bandido, de não sei o quê. E eu estava cantando uma dessas histórias de amor bandido, porque eu cresci com isso, eu amava isso. Não vou dizer que eu não gosto da música, eu não gosto da letra, né? Mas a música eu gosto. E tem no domingo, meio-dia, tem música brasileira na 88.5. Às vezes eu ligo, mas às vezes só dá Caetano, Maria Bethânia, entendeu? Com todas aquelas músicas falando de candomblé, de Rainha do Mar, de não sei o quê, que eu cantei foi muito na minha juventude, antes de eu saber, né? Então, agora, quando eu ouço essa música, tipo assim, ainda toca aquela parte do meu coração que costumava cantar, né? Claro. E tal. Mas eu já sei agora que isso é errado. Então, eu simplesmente escolho desligar. Não, isso aí não faz parte mais de mim. Perfeito. Agora eu sei que isso aí tudo não tem nada a ver. Exato. Né? Aí eu vou, desligo, espero pela próxima música, ou então, como hoje, eu paro de cantar. Não, peraí, vou cantar outra música. Aí comecei a cantar outra música. Mas é exatamente isso. Sabe, Iracema, é exatamente essa disciplina, esse cuidado e essa maturidade que a gente tem que ter. De saber o seguinte, é igual televisão. É uma decisão, uma escolha. É como você falou, se pecado fosse ruim, ninguém pecava, né? Exato. Agora, por exemplo, a televisão está lá, o controle remoto está na minha mão, gente. Sou eu que ligo ou desligo. Sabe, essa coisa de botar culpa, não, irmão, somos nós. Essa ideia, é muito fácil, irmãos, a gente lidar com essa ideia do... Põe uma linha aqui e fala, ó, crente faz assim. Aí todo mundo tem que fazer assim. Sabe por quê? Porque tira a nossa responsabilidade de escolha. Maturidade. Maturidade, o que é? É você saber e ser responsável pelas suas escolhas. O meu grande objetivo como pastor é formar uma igreja madura, uma igreja que saiba decidir por si só. Quem é a igreja? Eu, você, cada um de nós. Uma igreja que saiba decidir o que é certo ou errado, não baseado em uma ordem denominacional, em uma ordem que veio da igreja como instituição. Não. Ou no pastor. Ou do pastor. Ou do pastor. É instituição ou do pastor, bem lembrado. Mas é eu seguir aquilo que Deus quer de mim. Aquilo que Deus falou ao meu coração. Por quê? Porque isso é maturidade. Isso é eu ter experiência com Deus e saber fazer isso. Claro que existem coisas que nós sabemos que crente não faz. Você entendeu? Existe aquilo que a gente fala, crente não faz. A gente sabe que crente não faz. Ótimo. Mas, mesmo sabendo que crente não faz, sou eu quem tenho que tomar a decisão baseado naquilo que Deus fala ao meu coração. Então, é muito importante a gente ter esse crescimento e esse discernimento. Amém? Mais alguém tem alguma pergunta? Muito bem. Não tendo, nós vamos orar, então, nesse instante.